Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Educar filho não é uma tarefa fácil. E pais e escolas têm que caminhar junto nessa tarefa, pelo menos é o que os especialistas preconizam. E hoje o Simples Assim está aqui para tentar esclarecer um pouquinho dessa situação, como é difícil hoje os pais estabelecerem os limites e estabelecerem as regras para a educação dos filhos. Será que os filhos estão crescendo em cima dos pais? Por que que isso está acontecendo? Quem vai ajudar a gente a jogar um pouquinho de luz dessa história é a Jaqueline, que ela é psicóloga, ela é pedagoga da Escola Gente Miúda e a gente até está hoje aqui numa celebração das crianças, numa aula especial externa, né, Jaque? Sim. Obrigada por atender a gente, viu, minha querida? É sempre um prazer. Tá, eu queria falar um pouquinho dessa condição, Jaqueline, porque a gente percebe que hoje em dia os pais e as escolas precisam falar a mesma língua, traçar os mesmos parâmetros de educação, porque muitas vezes eles se desencontram e o prejuízo é da criança, não é verdade? Sim. E normalmente é isso que está acontecendo. Os pais, eles têm medo de falar não para as crianças, eles têm medo de colocar limites, até porque eles estão passando mais tempo na escola do que em casa. Então, o tempo que os pais têm com as crianças, eles preferem, deixa quieto, deixa passar. Então, eles são mais permissivos, são mais maleáveis, então isso acaba deixando um pouco a desejar na parte da educação mesmo. É só essa questão de querer ser bonzinho o tempo todo, porque ele passa menos tempo com seus filhos, então ele precisa ser bonzinho, ser o cara que o filho vai gostar e admirar, e não aquele que vai reprimir, vai repreender, ou é um despreparo de pais ou de homens e mulheres que se veem na condição de pais sem ter estrutura para isso? É um despreparo também, com certeza. O despreparo já vem lá de trás, até deles, para o crescer mesmo. Então, os pais não estão mais preparados para educar um filho hoje em dia. E isso só acarreta no prejuízo do filho mesmo. Cresce sem limites e acabam sendo... não tem uma frustração, eles não se frustram e depois quando se frustram lá na frente, o problema é bem maior. Então, isso precisa ser preparado desde os pais para os filhos. Muitas das crianças que precisam, às vezes, de terapia, o problema está nos pais. E os pais precisam se resolver para depois resolvermos as crianças. Quando você diz assim, não tem limites, o pai permite tudo, é bem aquela família, vamos chamar assim, em que vai num lugar, o filho quer o que tem que comprar, faz birra, ou quer de repente um aparelho celular que não tinha nem que ter e tudo. É essa condição que acaba alertando, ou há outros sinais, Jaqueline, que apontam que aqueles pais perderam o controle da casa? São esses sinais e outros. Quando a criança faz algum tipo de birra, você não consegue controlar a birra da criança, você acaba cedendo todas elas. Você ceder num dia de cansaço é uma coisa, você ceder todas as birras é outra. Então, assim, tem coisas que você precisa se impor para a criança e não está tendo isso. Então, as crianças estão crescendo nos pais, as crianças estão mandando nos pais e os pais têm medo, às vezes, de causar um trauma e acabam não pondo limites, impondo não, e aí acaba desandando mesmo a situação. Dá para consertar quando chega nesse ponto, quando apresenta esses sinais? Qual que é o caminho para corrigir isso? Dá para consertar, mas para isso os pais precisam ser mais firmes do que eles deveriam ter sido antes. E isso é um pouco mais difícil, mas nada está perdido. Tem como você correr atrás do prejuízo, só que para isso vai ter que ser um pouco mais firme, ter um pulso um pouco forte. Como a escola contribui nesse processo? Primeiro, para não deixar acontecer, e uma vez que tenha acontecido, para ajudar a reparar. Tem como conversarmos com os pais, explicarmos a situação, explicarmos como eles devem agir com as crianças em alguns momentos de birra ou de manha, ou alguma atitude que a criança não deva ter. A gente instrui os pais e também conversar com eles para que eles sejam firmes em casa também, além de apoiar a escola, às vezes não corrigir a criança e não colocar sempre o problema nos professores, porque às vezes
falar, mas o professor não pode fazer isso, mas o professor não pode fazer aquilo. E às vezes é preciso mesmo para colocar limite, porque as crianças precisam de limite, né? Já teve alguma situação em que vocês tiveram uma situação dentro da sala de aula, uma criança que não fez a lição, enfim, ou teve um comportamento inadequado, em que os pais discordaram porque não tem esse limite com eles? Sim. E aí que a gente conversou com eles, encaminhamos para terapia a família toda, porque existem terapias na abordagem sistêmica que envolve todo mundo, tanto pai, mãe, criança, às vezes irmãos, mas tem pessoas que não aceitam. É difícil quando a gente reconhecer o nosso erro. E isso acaba só agravando mais a situação. E aí, no caso, quando vocês detectam isso, porque a patotinha que fica com vocês, elas vão até 5, 6 aninhos, não é isso? Sim, isso. Quando se percebe, nessas situações em que se percebe nessa faixa etária, é mais fácil controlar do que se deixar postergar isso, se procrastinar uma decisão e de repente, quando chega lá nos 10, 12 anos, porque aí já está na pré-adolescência, mais difícil ainda, não é? Com certeza é mais fácil agora do que na pré-adolescência, porque a pré-adolescência já tem uma fase mais difícil para a gente lidar com todas as mudanças de hormônio e tudo mais do pré-adolescente. Então, a fase da infância seria o ideal, porque eles ainda não mandam tanto na vida deles, então é mais fácil. Quando a gente diz assim, os filhos estão mandando em casa, né? São os reizinhos da casa, pai e mãe já não apitam mais. A gente está generalizando erradamente ou o percentual de situações assim é maior do que se imagina? É maior do que se imagina, porque hoje em dia realmente estamos criando os reizinhos da casa. É isso que tem acontecido bastante, a gente vê muito isso. É difícil os pais que se preocupam a maneira que eles devem agir com a criança para corrigir de uma maneira ideal. Vocês têm bebezinhos, né? Já dá para perceber reizinhos entre os bebês? Já dá para perceber. Tipo, que situação que eles provocam que dá para perceber isso? Algumas coisas que eles precisavam ter limites ideais para aquela faixa etária, eles não têm. Tipo o quê? Vamos supor, fazer alguma birra que não quer... não quer algum brinquedo ou não quer alguma atividade e vai ser bom para ele, ou alguma papinha, alguma comida, e aí, não, deixa ele, vamos fazer então o que ele quer. Não é só o que ele quer, tem que fazer as coisas que são importantes para ele naquele momento e tem que corrigir. Você pode ceder algumas vezes, isso é claro, é natural e é saudável também ceder, porque é importante para eles verem o quanto que também é importante para os pais aquela situação. Mas precisa pôr limite também. E tem aquela situação, só pra gente encerrar, em que eu vejo isso na outra família, mas eu não enxergo isso na minha família. E aí esse toque importante, Jaque, como que a gente dá sem magoar os pais e sem que eles fiquem se sentindo ou reprimidos ou repreendidos? Sim, a gente pode conversar de uma maneira mais saudável, falar, olha, nós notamos que está acontecendo isso, e ir falando, porque pode ser que lá na frente seja pior para vocês, vai ser melhor se vocês conseguirem contornar a situação agora. Tem como você conversar de uma maneira que é mais fácil para a pessoa entender, mas não é fácil. É difícil quando a gente tem que colocar que ele tem algum problema a ser resolvido, né? Então... Na realidade, porque as pessoas acham que o problema só acontece na família dos outros, né, Jaque? E é sempre assim. É mais fácil a gente enxergar o problema de fora, tanto é que a gente resolve sempre o problema dos outros mais fácil do que o nosso mesmo. Então é prestar atenção para não deixar a hierarquia da casa mudar, porque isso faz mal para a criança. Faz mal para a criança, faz mal para o contexto familiar. Tem pais que eles não conseguem ter vida social porque a criança não deixa, porque a criança não permite que eles tenham algumas atitudes. Muitíssimo obrigada, viu, minha querida, pelas dicas. E se você também tem alguma dificuldade no relacionamento familiar ou nessa postura dos filhos, dá um alôzinho pra gente que a gente sempre vai buscar resposta. É simples assim. Obrigada, minha linda. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda, educando com carinho.